smile so wide. Oi, pra você que não me conhece, eu sou a Raquel do Sete Confeitaria, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Gente, hoje eu vou confeitar um bolinho de mêsversário com o tema sereia. Esse tema é lindo, acompanha aí comigo. Gente, são essas cores que eu vou usar, tá bom? Vão ser 3 cores. Eu tô usando o azul Tiffany, né, o roxo e o pink. Vou usar também aqui umas pérolazinhas pra dar acabamento. Esse pó, gente... Nossa, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Pra falar a verdade, gente, eu amo a marca Sugarashi pra pó de decoração, pra pintar bolo. De verdade, pra mim, você tá vendo aqui, ó, tem o álcool de cereais da Fab, os corantes da Fab, mas pra pintar bolo, gente, sério. Esse Sugarashi, ele é uma marca, às vezes, não sei, não posso afirmar. Talvez não seja tão conhecida como a Fab. Porém, gente, vocês podem investir nessa marca se você encontrar. As cores são bem vivas, bem fortes. Eu acho lindo. O meu vermelho mesmo, que eu uso quando eu tenho que pintar um bolo bem vermelhão, eu uso da Sugarashi. Pra mim ficou bem melhor do que o da Fab. Pode confiar nessa marca, gente. Não é patrocinado nem nada, mas é que como é um canal de dicas, né? Eu quero falar pra você, essa marca aqui, ó, pra pó de decoração, quando você quiser pintar o seu bolo, essa marca aqui, gente, é divina. E eu vou começar agora, gente, preparando meu chantininho. Gente, essa marca da Norcal é maravilhosa. É a minha preferida da vida. Pra tudo, pra tudo. Chantilly. Já tentei, gente, outras marcas. Não vou dizer que eu já me rendi a algumas outras, às vezes por conta da necessidade mesmo, né? Porque a Norcal, esse aqui mesmo, eu acho que eu comprei ele, gente, se eu não me engano, a R$ 22, né? Então, assim, quando a gente consegue um que seja bom também, que seja mais em conta, a gente acaba se rendendo. Porém, gente, até quando ela tá cara, esse valor, às vezes eu acabo comprando mesmo, porque ela facilita tanto o meu trabalho. E eu sei, gente, que quando eu coloco a Norcal, quando eu coloco o chantilly da Norcal nos meus bolos, e ainda, né, faço essa duplinha aqui, gente, não tem como dar errado. Todo mundo ama o meu chantininho. E o seu também, né, se você fizer essa receita aqui. Então, vamos lá para os preparos. Gente, aqui eu tô usando mais ou menos 300 gramas, tá bom? As 300 ml, porque é para um bolo, gente, aro 13, tá bom? E aí, quando é para aro 13, gente, e eu tenho que usar 3 cores diferentes, eu prefiro bater um pouquinho a mais, porque eu vou ter que tingir 3 cores diferentes, tá bom? Pra eu não ficar ali no limite e às vezes ter que bater mais pra chegar no tom, tá bom? Porque não deu pra eu gravar, gente, né? Porque eu tô tendo que segurar o celular. Coloquei aqui, ó, 2 colheres e meia de leite ninho, tá bom? E vamos começar a bater. Gente, fez esse ponto fez esse buraco no meio, ó. Fez esse buraco no meio, gente, tá pronto o nosso chantininho, tá bom? Agora é só hidratar. Sempre que você for colorir o seu chantininho, é muito importante você primeiro colorir para depois vir com a hidratação, tá bom? Porque os corantes, eles servem também como hidratante. Então, assim, vai colorir, colore primeiro, depois você vai hidratar, tá bom? É muito importante. No caso aqui, gente, como os tons que eu vou precisar são mais ou menos os tons bem clarinho, né? Tipo um tonzinho pastel, é mais tranquilo. Mas principalmente quando você tem que usar quase metade de um tubinho desse aqui, gente, é muito importante você colorir primeiro, para depois você ver se vai precisar mesmo de hidratação, porque senão vai desandar o seu chantininho, porque isso aqui vai hidratar, juntando isso aqui com a hidratação que você já fez, vai desandar o seu chantininho, tá bom? Gente, eu preferi acelerar o vídeo e narrar para vocês essa parte, porque senão ia ficar muito grande. O que eu fiz basicamente, eu tinha colocado 2 gotinhas, só 2 gotinhas apenas, né, do corante rosa, e tinha colocado aí a última gotinha que vocês viram colocando. Misturo bastante, né, até dissolver completamente todo esse corante. Aí, né, gente, eu vou começar aí agora a pigmentar no meu tom roxo. Ia colocar umas gotinhas. Gente do céu, faltou cair o pote todo, hein? Dentro do meu chantilly.
Fiquei desesperada aí, tava até falando pra vocês. Porém, gente, ainda assim ficou num tom pastel, ó. Não ficou num tom fora da proposta, né? Ficou um roxinho ainda dentro do tom pastel. Aí ele até hidratou até um pouquinho mais do que o outro, né? Então eu vou acabar hidratando até menos, colocando menos leite condensado e água para hidratar ele, tá bom? E sempre lembrando, gente, tem que misturar perfeitamente tudo para até dissolver todo o corante, tá bom? Para não prejudicar a sua decoração. E aí eu venho, gente, com o azul Tiffany. Ele também acaba indo até um pouquinho mais do que eu achei, né? Porém, gente, o corante azul Tiffany, gente, ele é basicamente a mistura de azul com verde. Até aí ele tava puxado mais pro verde, ainda eu precisava, né, que ele ficasse um pouquinho mais azul. Só mais uma gotinha, gente. Uma gotinha, duas gotinhas e eu cheguei no tom que eu tava precisando, tá bom? E é essa misturinha aqui, gente, ó. Leite condensado e água. Prevalece, né? O docinho do leite condensado, o gosto do leite condensado. E na hora de hidratar também, por conter a água, ele deixa um chantininho menos pesado, gente. Que olha, você que hidrata chantininho, você sabe, haja braço, né? E aí eu começo, gente, meu processo de hidratação nesse chantininho, gente, que é o azul Tiffany, foi bem pouquinho mesmo que precisou de hidratação. Ele já tinha ido muito corante, então ele já tava quase que hidratado. E aí eu hidrato também o roxo, né? Precisa só um pouquinho mais, gente, de hidratação, mas também por ter colocado um pouquinho a mais também de água e leite condensado, ele também chegou bem facinho. E vai analisando, gente, qual é o ponto. Olha só, que sedoso que tá. Eu falo que parece ponto de sorvete de shopping, daqueles de máquina, porque, ó, fica exatamente igual. E chegou, gente, no ponto que eu queria. E aí, gente, eu venho tirando meu bolinho, né, do acetato. Esse, gente, é um bolinho, né, com a massa chiffon de chocolate. E o recheio é a primeira camada de maracujá e a outra de brigadeiro, tá bom? Esse é um brigadeiro meio amargo. E aí eu venho, gente, fazendo uma pré-camada, principalmente em bolo de chocolate. Gente, é indispensável para mim fazer a pré-camada, porque ele solta mesmo esses gruminhos e eu prefiro que ele solte aí agora do que na minha decoração final, né? E aí eu venho, gente, faço a pré-camada e venho depositando aí agora o chantilly, né? Eu faço 2 camadinhas de cada cor. E é importante, gente, você tentar manter um pouquinho de distância de um para o outro, porque na hora que você for espatular, eles vão se unir. Se eles já estiverem unidos ali antes de espatular, as cores vão começar a se misturar. Desses nem tanto, né, porque são tons pastéis, então assim, é mais tranquilo, mas principalmente quando são cores muito fortes, meu Deus do céu, na hora que você começa a espatular, uma cor começa a se juntar com a outra e vira outra proposta, né, gente? E aí eu venho, gente, com a minha espátula lisa, né, alisando todo o bolo e percebo, gente, que criou-se aí uma bolha, né, vou dispensar aí o chantilly que sobrou, umedecer de novo essa espátula, estourei essa bolinha, vou preencher de novo, né, com o chantilly, pra vir com o alisamento novamente. Alisei aí de novo, gente, e graças a Deus não apareceu nenhuma bolha. E agora vamos para a hora mais tensa, mais esperada desse vídeo, que é essa técnica do wave cake, né, gente? E é basicamente, gente, um movimento de sobe e desce. Um movimento com bastante paciência, né? Na verdade, esse movimento, gente, é quase que deixar fluir. Não tem muito o que explicar, é isso. Você vai subir, descer e a própria espátula é que vai criando esse efeito. E lembrando que a sua bailarina, gente, não pode parar. Não pode parar, tá bom? E é basicamente isso, gente. Eu venho fazendo aí, né, a quinagem do bolo. E com um pincel, né, eu venho fazendo esse efeito em cima, né? Esse movimentozinho aspiral, eu acho lindo, gente. Faço em todos os meus bolos. E lembra que eu tinha mostrado pra vocês o pó de decoração perolado? Eu venho aí, gente, borrifando ele com álcool de cereais, né? Por todo o meu bolo. Gente, olha o brilho que esse pó dá nesse bolo, gente. Ele deixa tipo um tom cintilante, né? O que casa muito bem, gente, com esse tema, né? De sereia.
e combina bastante também com essas pérolazinhas, né? E aí, gente, eu venho depositando as pérolazinhas, uma por uma, porque eu digo, gente, bolo é feito de detalhes. Eu não gosto de usar, gente, pinça para esferas, porque escorregam e eu não gosto. Eu gosto de pegar a ponta mesmo do dedo, né, e ir depositando de forma bem calma, tranquila, né? E é isso, gente. Olha o resultado desse bolo. Nossa, gente, eu coloco até na parte de trás, coloco aí no topo do bolo também. Não precisa colocar demais, tá, gente? Mas vai vendo, né? Eu acho que o bolo vai pedindo. Você vai conseguindo enxergar onde que tá precisando. Gente, e esse foi o resultado, ó, do bolinho da Aurora. Agora, lindo demais, gente. Olha os detalhezinhos. Então é isso, gente. Se você me acompanhou na decoração desse bolo e ficou até aqui, quero te agradecer demais. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, né? Tenha conseguido extrair alguma coisa de bom desse vídeo. E muito obrigada, gente. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, um beijo. Tchau, tchau. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes